Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História. Eu estou aqui hoje com a professora de Geografia, Ziza, e estou com o professor Lucas, de Sociologia. Olá, pessoal. E nós vamos dar continuidade à aula de conflitos contemporâneos, em que continuaremos falando sobre o conflito entre ucranianos e russos iniciado em fevereiro desse ano, de 2022, tá? A habilidade da aula é a mesma da aula anterior, a habilidade 102 do currículo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, ok? Nessa aula, recapitulando a aula anterior, em que nós finalizamos falando sobre a questão da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e do Pacto de Varsóvia, que são alianças militares do período da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, mas a organização do Tratado do Atlântico Norte, a chamada OTAN, a gente pode falar OTAN daqui para frente, se você não sabia o que é, ela se manteve. E ali no final da Guerra Fria, Lucas, Ziza, a gente tem os memorandos de Budapeste que falam sobre a não expansão da OTAN para o leste europeu, e na aula anterior a gente tinha um mapa lá que mostrava que alguns países do antigo Pacto de Varsóvia vão passar no século XXI a pertencer à OTAN, a essa organização militar. Então, por que Ucrânia? Por que essa relação entre OTAN e Ucrânia? Que a gente pode, por favor, Ziza, vai lá. Importante a gente lembrar que a OTAN, estamos falando de uma unidade militar representada pelos Estados Unidos, principalmente o desejo dos Estados Unidos estrategicamente para também ampliação de seus mercados. Então, nesse sentido, quando a gente pensar essa questão da Rússia e a sua parceria com a Ucrânia, era uma questão mesmo de segurança internacional, de proteção mesmo, para evitar um renascimento de uma possível Guerra Fria ou outros conflitos. E é o que nós estamos assistindo agora. A Ucrânia, veremos com mais detalhamento, uma aproximação da União Europeia para a Ucrânia e, além disso, a OTAN. E, com isso, a Rússia começa a ver uma ameaça para a sua própria soberania territorial. E lembrando, pessoal, muito importante, a gente está falando aqui da competição entre grandes potências dentro de uma ordem capitalista. A Rússia deixou de ser socialista e passa a ser capitalista e continua sendo uma potência local. Então, o que a gente observa no leste europeu, na verdade, é um campo de batalha entre os Estados Unidos e a Rússia. E esse campo de batalha são esses países que estão ali na franja da Rússia. No final da Guerra Fria, como a gente tinha dito, os Estados Unidos apalavram com a Rússia o compromisso de não avançar para o leste com a OTAN, mas à medida que o século XX vai terminando nos anos 90, a OTAN vai cada vez avançando mais e mais países vão aderindo, começando ali pelo Báltico, Estônia, Lituânia e Letônia. Depois é a tentativa de integrar a Bielorrússia e a Geórgia, que não dá certo. E, finalmente, a gente chega na Ucrânia atualmente, com o cume desse conflito, que é a Ucrânia. E por que a Ucrânia, Ziza? Por que é um país tão importante? Qual que é o diferencial desse país ali no leste? Nós conseguimos ver que a Ucrânia ela torna-se o principal campo de disputa da expansão do poder político, econômico e militar do Ocidente. É uma porta de entrada para a Eurásia, os fatores estratégicos, a extensão dessa fronteira da Rússia com a Ucrânia é bastante a linha de fronteira da Ucrânia é muito extensa. A saída estratégica para o Mar Negro, nós veremos no mapa com mais detalhes essa posição geográfica da Ucrânia. A questão de uma população numerosa de mais de 45 milhões de habitantes, sendo que a Ucrânia é o segundo maior território da Europa, ficando atrás apenas do território russo na porção europeia, e é a terceira maior exportadora de grãos do mundo. Então, uma produção de cereais com seu solo de terra preta, terra negra, o Chernozem, e que é muito estratégico também, que falaremos mais à frente. Bom, então aqui, como a Ziza falou, vamos para o mapa, vamos entender essa questão geográfica. Então, primeiro vamos localizar a Ucrânia nesse sentido. Ela vai assim. Vou colocar aqui para nós a canetinha. Muito bem, a Ucrânia ela vai estar mais ou menos nessa região aqui. E com relação a essa localização, então existe essa porta de entrada em direção à Eurásia. Nós vemos a localização do Mar Negro,
que vai dar acesso ao mar Mediterrâneo, que vai acessar imediatamente o Oceano Atlântico, ou então pelo Canal de Suez, acessando o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. A Rússia, ela tem essas limitações. A Rússia tem essas limitações com relação à sua mobilidade, principalmente para grandes volumes de produtos. Então, nesse primeiro mapa, nós identificamos isso. E outra questão também é que a Rússia ela está localizada numa região do Círculo Polar Ártico, que é muito fria e que com isso os solos, o permafrost, ele não é muito fértil. Então, mais próximos aos climas frios e temperados que nós vamos começar a perceber solos com maior potencial agrícola. Próximo slide, por favor. Então, localizando a Ucrânia aqui, nós conseguimos perceber, então, essa proximidade com grandes potências econômicas, né? A Alemanha, ela vai ter uma grande relação com a necessidade, que nós falaremos mais à frente também, do gasoduto, a maior população da Europa. Então, nós temos que falar de uma grande demanda de energia, tanto para aquecimento das casas, quanto para realmente a produção industrial. E a Rússia, com seus gasodutos, elas fazem realmente uma passagem muito necessária. E outra questão da Ucrânia também é a gente mencionar essa região aqui, que é a região da Crimeia, que nós vamos falar mais à frente também, não vamos antecipar, né, Fernando? Exatamente. Bom, estudante, então, dando prosseguimento, muito obrigado, Ziza. Claro. Aí, né, 2014, né, nós temos uma reviravolta ali, né, nas relações entre Rússia e Ucrânia, com a questão do Euromaidan, né, Lucas? Vamos contextualizar isso aí, então. Justamente. Também vou aqui pegar minha canetinha, ver se ela está funcionando já. Já. Muito bem. A gente está falando aqui, né, justamente da influência, da influência de potências externas à região no jogo político interno, né? Isso é muito comum, muito corriqueiro. A gente já viu aqui isso em outros momentos e lugares, como o Afeganistão, por exemplo, né? Então, em 2014, a gente vê no cenário interno ucraniano uma cisão, uma polarização, né, de grupos que são pró-Rússia, né, que estão alinhados com Moscou, que querem manter as relações diplomáticas e diretas com Moscou, e grupos que estão querendo alinhar a Ucrânia mais para o oeste, com a União Europeia, né, e com a OTAN, né? Nessa época a gente tem um presidente que é o Yanukovych, né? Ele é mais pró-russo, ele é diplomático, ele é neutro, né? A gente tem o Partido Comunista também, que está mais aliado com a Rússia, lembrando que a gente está falando de um ambiente capitalista, ok? O Partido Comunista ele está num ambiente capitalista, ele não tem mais o poder que ele já teve anteriormente, né? E vários outros movimentos pró-Rússia, querendo manter a Ucrânia na esfera de influência russa. Por outro lado, a gente tem grupos na Ucrânia que são a oposição a esse governo pró-russo, né, que estão ali entre social-democratas, chegando até a alguns grupos neonazistas. A população ucraniana, nessa época, está querendo se unir à União Europeia porque eles querem fazer parte do mercado comum europeu. A juventude ucraniana está muito sem perspectivas, está querendo poder trabalhar na Europa, querer ter livre acesso entre as fronteiras. Mas também existem grupos neonazistas que têm ideias de pureza étnica e nacionalismo extremo, né? O que acontece é que esses grupos de oposição, eles conseguem se apropriar de uma manifestação ampla, que é Euromaidan, que acontece na Praça Central de Kiev, né? E com isso o ambiente político na Ucrânia leva, né, ao golpe, né? Um golpe parlamentar acontece, eles tiram o presidente e banem todos os grupos oposicionistas do processo eleitoral. Inclusive o presidente Yanukovych. Sim. Só dando dois parênteses, né? Lembrar que essa questão, né, o porquê dessa juventude, porque a União Europeia é uma união de países e como eles pertencem a esse grupo, a população desses países, elas têm livre trânsito. Então você não tem a burocracia, né, de ter que solicitar visto de trabalho. É como se fosse uma mesma nação.
tá? O regramento é muito parecido. Então, pertencer à União Europeia garantiria um acesso mais fácil dessa juventude ucraniana a mercados de trabalho, né, a posições de trabalho em outras nações europeias, seja Polônia, seja Inglaterra, né, seja Portugal, que compõem aí, né, esses aspectos, né, desses acordos de trabalho. E uma coisa muito importante a gente mencionar, que nesse contexto a Ucrânia, como dos países pós-União Soviética, eles entraram no processo capitalista muito com oligarquias. A gente chega a mencionar que é uma plutocracia, muito visando o capital. E realmente esses grupos que eles buscam os seus privilégios e uma questão muito de corrupção. E a partir disso, eles começam a também influenciar a mídia, a controlar a informação. E isso realmente vai gerar uma polarização. E essa polarização muito fomentada, então, por esses meios de comunicação, a televisão, os filmes, as séries. E a partir disso, quando você começa a ver essa polarização, não quer dizer que todos os ucranianos, eles seriam, por exemplo, neonazistas. Eles, na verdade, começam uma polarização que acaba tendo os dois extremos, né? E aí, com isso, nós vamos ter a saída dos partidos, a proibição da existência dos partidos comunistas, dos movimentos pró-Rússia, e aí a gente começa a ver o surgimento de uma guerra civil, tá? Em 2014, guerra civil na Ucrânia. Sim. Então, né, aqui a gente tem uma fotografia, né, da Praça Maidan, né, que caracteriza esse Euromaidan, que é o golpe de 2014, que tira o Yanukovych, né, e a gente vai ter então aí, né, presidentes ucranianos eleitos mais alinhados a políticas de OTAN, Estados Unidos e União Europeia do que alinhado a interesses russos na região. Bom, em resposta, nós temos a invasão russa à Crimeia a esse Euromaidan, certo? Então, Crimeia, né, essa região aqui, que, né, está Rússia, Ucrânia, né, Península da Crimeia, ok? Vamos lá. Que tem uma importante base naval, Sebastopol, desde a União Soviética, muito estratégica. A questão do Mar Negro também, que já mencionamos, é uma questão de maioria étnica russa, inclusive é uma característica da União Soviética de haver uma distribuição das populações de maioria russa para que existisse realmente uma unidade, né? Eles geravam empregos para as pessoas e as pessoas russas mesmo estavam em diferentes partes. E essa região da Península da Crimeia, assim como a porção oeste da Ucrânia, nós temos isso. E temos um detalhe histórico, que Nikita Khrushchev, em 1954, ele tinha uma história pessoal, ele cresceu na Ucrânia, apesar de ter nascido na Rússia. Se sindicalizou, se envolveu com o movimento operário lá na União Soviética e se aproximou de Stalin nesse contexto, entendendo a Ucrânia como parte da federação. E essa federação tinha delimitação da Ucrânia e em 1954 Khrushchev vai presentear no aniversário da Ucrânia o território da Crimeia. Então, quando a gente fala da década de 2012, 2014, quando vemos essa questão da ocupação da Península da Crimeia, na verdade existem muitas pessoas com sentimento de pertencimento à Rússia. Usavam o rublo como moeda, falam a língua russa. Sim. Então, né, essa ocupação da Crimeia, né, ela tem um referendo popular local que decide pelo retorno dessa região à jurisdição russa. A Crimeia, então, é anexada à Rússia e o novo governo ucraniano, que é eleito após a derrubada, né, do Yanukovych, que é o Poroshenko, né, que é o logo depois, ele vai, né, junto com seus aliados ocidentais, aplicar fortes sanções econômicas contra a Rússia de Putin, né, devido a essa anexação da Crimeia. Bom, e aí também, né, nós temos outras regiões separatistas, né, Lucas? Desculpa. Sem problema. Além, né, da Crimeia, que tem essa forte presença de população russa, a gente tem outras regiões na Ucrânia com forte
população de origem russa, não é isso? Sim, resumindo, né, a Rússia, frente a essa situação em que a Ucrânia está se desprendendo dessa área de influência, né, invade a Crimeia, e como existe o banimento também, né, da oposição ao presente governo, né, alinhado ao Ocidente, e essas regiões orientais da Ucrânia também, com uma minoria étnica russa, né, mas na região são maioria, né, essas regiões elas começam a querer a desenvolver um sentimento de separatismo. Né? Então, naquela região ali do Donbass, no leste da Ucrânia, a gente tem as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk. Né? E uma questão muito importante a gente mencionar, que quando a gente vê o movimento da perseguição aos ucranianos pró-Rússia, as pessoas do movimento pró-Rússia foram para a região oeste, na proximidade da fronteira com a Rússia. Então, essas regiões, a cidade de Donetsk e Lugansk, elas vão começar a ser um ponto de encontro dessas pessoas e, a partir disso, começa a surgir conflitos mesmo. Essa guerra civil, estamos falando de mortes, de bombardeios, é uma guerra civil que está acontecendo ali. E essa região de Donetsk e Lugansk é uma região que tem muita reserva, muita riqueza, uma área muito industrializada desde a União Soviética. Então, a Ucrânia não abre mão facilmente dessas regiões. Sim, e fora que, né, dá para a Rússia mais acesso ao Mar Negro, né? Bom, né, como a Aziz acabou de falar, né, essa questão, né, de russos e ucranianos faz com que alguns grupos extremistas nacionalistas ucranianos vão ter ações, né, contra populações de origem russa, gerando inclusive esses deslocamentos territoriais, né, forçando migrações para algumas áreas ou até mesmo, né, famílias que vão entrar para o território russo por causa, né, dessas ofensivas neonazistas contra, né, essas regiões. Não é isso, Lucas? Vale a pena a gente destacar, né, que o exército ucraniano, no primeiro momento, atua na região, né, para lutar contra esse separatismo e contra os rebeldes, né, pró-russos e de minoria russa, né, mas também que existem grupos neonazistas ucranianos que se aderem a essa guerra. Né? E o que é muito curioso a gente pensar é que esses grupos neonazistas extremamente armados, extremamente violentos, eles são incorporados ao exército oficial da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia, de certa forma, ela reconhece a existência desses grupos neonazistas na luta contra o separatismo, não é isso, Ziza? Isso, e na Europa nós percebemos esses movimentos neonazistas. Noruega vai acontecer, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, o movimento neonazista, apesar de criminoso, apesar de ser totalmente contra os direitos humanos, na Ucrânia nós vamos ver realmente um ponto de referência para esses movimentos. Inclusive, nós vamos ter o renascimento de um personagem histórico, que é o Stepan Bandera, um nacionalista ucraniano que colaborou com a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. A Rússia lutando contra a Alemanha ocupa e acontecem os campos de concentração e existia, então, um personagem ucraniano que vai se aproximar dos nazistas. E hoje em dia, Stepan Bandera, ele é comemorado em datas festivas como sentimento nacional da Ucrânia. Isso é muito sério. Estamos falando de pessoas que apoiam realmente discriminações e uma supremacia étnica, né, branca, europeia. E o sentimento contra as pessoas pró-Rússia começa a ser muito extremada, né, a ponto de realmente terem pessoas que realmente saem de seus países para entrar na Ucrânia e participar para exterminar pessoas que eram do movimento pró-Rússia. Bom, então, né, com essa questão, gente, alguns acordos são feitos entre russos e ucranianos dessa relação, né, de que a Ucrânia não deveria entrar para a OTAN, né, para garantir a soberania da Rússia. Então a Rússia pressiona, né, por essas questões. A gente tem todas essas questões étnicas e nacionalistas que envolvem também, então, né, na sequência, esses acordos, que são os acordos de Minsk, né, que visam botar um fim, né, nessa guerra civil. Exatamente, né, tenta pôr um fim nisso daí e acaba gerando essa paz instável na Ucrânia, né, nessa relação com a Rússia, né, até porque os partidos pró-Rússia estão excluídos do processo eleitoral, né, temos eleições de presidentes ucranianos que são mais voltados para a direita, para, né, um entendimento de
aproximação com a União Soviética, com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a OTAN, e acaba então, né, levando ao conflito que a gente vê hoje em dia, né, porque aí essa aproximação da Ucrânia, né, aos Estados Unidos, à OTAN, à União Europeia, acaba levando a Rússia a impor essa invasão, né, justificando essa invasão por sua soberania, né, usando como elemento aquilo que nós falamos na aula anterior, né, que é a questão da origem étnica única, né, da Rússia de Kiev, né, do grande, né, Roj de Kiev, e também, né, porque a Ucrânia, né, tem esses movimentos que ela apoia e que acaba fazendo aí, né, que a população russa, né, dentro da Ucrânia sofra esses ataques internos civis. O que é muito importante a gente considerar é que, na verdade, não é uma luta do bem contra o mal, né? O pessoal tem uma mania de fazer das guerras uma torcida de futebol, né? Como a gente apresentou nas aulas, é um contexto muito complexo, né? E envolve atores poderosos e interessados, né? E o que a gente vê, né, na Ucrânia hoje é o campo de batalha entre esses atores interessados. Estados Unidos de um lado, Rússia do outro e ucranianos pagando o pato dessa guerra. Buscando zonas de poder, zonas de influência, mercados e pessoas morrendo em função disso, não importando se é capitalista ou socialista, uma questão de sobrevivência. Muito bem. A gente agradece a participação da Ziza, do Lucas, tá? E eu também agradeço a participação de você aqui conosco nessa aula, né, sobre conflitos contemporâneos. Aguardamos você numa próxima oportunidade e até mais.